Então, vamos iniciar a nossa sessão. Eu queria inicialmente cumprimentar os nossos participantes, que já estão todos aí entrando devagarinho, a gente vai recebendo o nosso público para a sessão de lançamento do livro Anotações Históricas dos Distritos de Itauá, de autoria do professor João Álcimo Viana Lima. Dessa sessão vai estar conosco o professor João Álcimo, que vocês já devem conhecê-lo, o nosso vereador, ex-presidente da Câmara e advogado Valdemar Júnior, e a nossa querida Patrícia Aguiar, que é deputada, foi a primeira mulher a governar o município de Itauá e fez 2 mandatos, 2001 a 2008, 2013 a 2016. Bom, gente, para os colegas, o público, as pessoas, os amigos, os parentes, professores, alunos, ex-alunos, enfim, os colegas do professor João Álcimo, os nossos amigos que nos seguem no Facebook, no Instagram, mais uma vez, aqui os nossos cumprimentos, a alegria de tê-los participando nesta live, um momento muito oportuno, tendo em vista as dificuldades que a pandemia Covid-19 nos traz, e a oportunidade, eu diria, de podermos estarmos juntos, mesmo que não presencialmente, não é? Mas por meio remoto, e aqui o formato à distância nos permite a possibilidade do lançamento do livro Anotações Históricas dos Distritos de Itauá, da autoria do professor João Álcimo Viana Lima. Eu queria, então, abrindo essa sessão, dizer, Álcimo, da alegria de, como editor, pela editora Caminhar, ter tido a oportunidade de construir esse trabalho final com você. Final porque todos nós, de alguma forma, contribuímos. Porém, a parte, eu diria assim, que transforma aquelas suas ideias, a pujança dos seus estudos, a pesquisa, a investigação que você tão bem conduziu em produto, não é, no formato livro, eu diria, isso nos alegra porque é uma obra, na minha humilde análise, eu não sou historiador, mas os colegas historiadores dos quais eu passei a obra e fizemos a análise antes da aprovação do Conselho Editorial, todos unânimes em colocar. Esse é um trabalho que merece ser publicado, é algo inédito, do ponto de vista do conteúdo e do registro histórico, seja de fatos, seja de situações que aqui constam, registro de mapas, registros fotográficos. Quer dizer, você foi um pesquisador que teve a curiosidade de buscar o pitoresco, o diferente, e não só fazer o registro formal. Então, essa obra, como anotações históricas, ela deixa para o público um legado fundamental, não só, eu diria, para o público de Itauá, os moradores, os habitantes, as pessoas que convivem na região do Inhamuns, mas eu diria, é uma peça fundamental na historiografia do Ceará, quer dizer, na literatura, na bibliografia, e trabalhos como esse, eu espero que a partir dessa live sirva também para os colegas, os pesquisadores que nos acompanham, como incentivo. Não é fácil, e todos sabemos, a exposição de um trabalho como esse, Álcimo, vai trazer sempre a crítica, um comentário, porém, há críticas positivas, há comentários positivos, também a gente tem que saber conviver, não é? Com situações daquelas que vão sugerir mudanças, alterações, complementos. Então, é bom que a gente também diga, e o professor Álcimo tem essa consciência, que essa é uma obra, eu diria, acabada para esse momento, por isso o lançamento. Porém, é uma obra aberta, aberta ao debate, aberta ao registro e à possibilidade de projetos novos, de recompô-la como formatos diferentes de publicação, para que a juventude, as crianças, os adolescentes, as pessoas, enfim, possam ter acesso, não só em Itauá, no Inhamuns, no Ceará, mas, quem sabe, Brasil afora, numa experiência única que surge a partir dessa publicação no município de Itauá, que conta especialmente a história dos distritos. É uma obra raríssima, algo que fala especificamente sobre os distritos de um determinado município. E o professor Álcimo teve a coragem, não é, de enfrentar pela pesquisa e a ousadia, não é, de se expor por meio da publicação. Professor Álcimo, aqui os nossos parabéns, nossas congratulações, desejo muito sucesso para que nós possamos fazer esse livro correr o Ceará afora,
correr o Brasil afora e ganhar uma nomenclatura da qual você, como pesquisador, merece, tendo em vista o seu amadurecimento, e eu penso que aqui é também uma parte do seu caminho para o doutoramento. Porém, eu não posso me alongar, tendo em vista que nós temos que ouvi-lo, mas o momento, Alcimo, nós combinamos, e aqui eu partilho com o grande público, a oportunidade de nós termos o Valdemar Júnior, que é vereador, mais conhecido, lógico, como vereador Valdemar Júnior, que é advogado, foi presidente da Câmara dos Vereadores durante o mandato em 2019. Ele foi o prefaciador da obra, por isso a oportunidade dele estar conosco, e também fazer um breve comentário sobre a obra. No momento, eu diria, uma prévia da apresentação para deixar nós, leitores, com o gostinho de quero mais. E, nesse sentido, eu queria destacar, vereador Valdemar Júnior, nesta oportunidade, 2 projetos que eu investiguei quando eu fui levantar um pouquinho da sua história como vereador e presidente da Câmara, que você desenvolveu. O primeiro projeto que tem muito a ver, e aí você pode até falar um pouco mais, né, desse projeto, que é o projeto sobre a Câmara nos distritos. E esse livro, me parece que ele vem muito a calhar, eu diria assim, ao encontro desse ideário que você tão bem soube executar. E outro projeto muito importante que o vereador Valdemar Júnior desenvolveu, também durante seu mandato como vereador em Tauá, foi vereador jovem por distrito, por um dia. Então, sempre, nesse projeto, o vereador Valdemar convidava, eleito pela comunidade, um jovem que fazia uso da tribuna e falava um pouco, dava, eu diria assim, uma mensagem daquilo que a juventude, as pessoas tinham interesse de estar, vamos dizer assim, participando e partilhando, seja das ideias, seja da crítica, seja do movimento que a juventude também compartilha, não é? Quando do desejo da participação política. Nós também vamos ter a participação, na sequência, depois da fala do vereador Valdemar, da deputada Patrícia Aguiar. A deputada Patrícia Aguiar é uma grande autoridade na gestão, nós conhecemos o trabalho dela, inclusive na gestão aqui no município de Fortaleza, na área do turismo, porém, ela foi a primeira mulher, isso é muito importante, Patrícia, nesses momentos que nós estamos aqui com o público, não é? Eu diria, ir ampliando esse raio da sua atuação como mulher, porque a participação da mulher hoje na sociedade é um dos temas, eu diria, que gera a maior necessidade de reflexão, tendo em vista que a mulher traz elementos novos, seja do ponto da gestão, da administração, da política, seja, enfim, no sentido da sensibilidade, não é? Da emoção, da afetividade, coisa que às vezes nós homens pecamos, né? Racionalistas demais, muito críticos em relação à situação e ao trabalho, uma dedicação intensa a resultados. A mulher não, a mulher busca outros resultados, né, na caminhada, amplia o processo com a sua sensibilidade, faz com que haja uma participação mais ampla. Essa é uma percepção que nós temos tido, né, ao longo desses anos da democracia e, ao mesmo tempo, a fortaleza que a mulher traz para a democracia, seja no Estado, eu digo o Estado, seja a prefeitura, seja no âmbito federal, no sentido republicano, e dizer da alegria de poder contar com a sua participação como também ex-gestora, ex-prefeita do município de Tauá. Porém, eu acredito que o Valdemar já está posicionado, então vou passar a palavra para o vereador Valdemar Júnior. Vereador Valdemar Júnior, amigos que nos seguem, é o prefaciador da obra, tá certo? Da qual nós estamos fazendo aqui o lançamento, anotações históricas do Distrito de Tauá, da autoria do professor João Alcimo Viana Lima. Vereador Valdemar Júnior, a palavra é com você. Boa noite a todos que nos acompanham, a todos os telespectadores, já temos aí mais de 50 pessoas nos assistindo. Isso. Gostaria de cumprimentar o professor Casimiro Campos pela belíssima apresentação, pelas palavras a mim proferidas, pela lembrança desses projetos que a gente conseguiu, de certa forma, construir nesse ano de 2019. Isso muito nos honra e nos motiva a prosseguir com essa linha de fazer a política como um instrumento de transformação na vida das pessoas.
Gostaria de cumprimentar também a deputada Patrícia Aguiar, que foi a primeira mulher a governar o nosso município de Itauá. Isso é histórica, então, isso é história. Então, se nós estamos aqui nesse momento também, de certa forma, fazendo um pré-levantamento dos seus distritos, mas é do município de Itauá, motivo pelo qual muito nos orgulha em participar de uma live ao lado dela e, de certa forma, fico feliz e honrado em poder dar um pouco da minha contribuição. Cumprimentar também o professor João Alcimo, tá? Autor dessa belíssima obra, ao qual, como já disse anteriormente, me sinto aqui honrado em poder contribuir um pouco e ele ter confiado nesse projeto ao qual nós colocamos como pensamento para o ano de 2019, quando estive à frente da gestão da Câmara Municipal de Itauá. E, diante disso, gostaria de cumprimentar também a todos os distritos de Itauá. Gostaria de cumprimentar o Trici, a Marvaz, a Marrecas, o Carrapateiras, a Barra Nova e a Inhamuns, deixando por último o distrito ao qual eu nasci, me criei, que é da minha origem, né? que a gente saiu de lá, que é o distrito de Santa Teresa, ao qual eu gostaria, que eu tenho certeza que deve estar aí ligadinho, acompanhando a minha mãe, Salete Bonfim, que inclusive também contribuiu, aí tem um agradecimento aí para ela no livro também, ela deu uma ajudada aí na hora de contar a história do distrito de Santa Teresa, ao meu pai, Valdemar Gomes Bezerra, a minha irmã, doutora Samara, a minha mulher, doutora Ana Paula, e a minha filha, Ana Laura. Em fazendo esses cumprimentos, sem muito delongar, eu fico feliz porque a ideia, primeiramente, era nós fazermos um resgate histórico das peculiaridades locais de cada distrito, de como se foi criado, por qual lei se foi criado, de que forma veio a ser gerada aquela comunidade, qual a primeira casa, qual o primeiro comércio, começou através de uma igreja, através de reuniões, através de uma fazenda. Então, como se deu? Então, a ideia primeiro foi resgatar essas histórias através de um projeto que a Câmara pudesse, de certa forma, se aproximar da população nos seus interiores. Tendo em vista que tem distritos aqui de Itauá que tem 60, 40 quilômetros de distância da sua sede. Então, o projeto Câmara nos Distritos foi, de certa forma, levar para os 7 distritos do município de Itauá o poder legislativo, através de um momento em que a gente solenemente homenagearia cada distrito, e a forma formal, legal, que a gente encontrou foi, em cada distrito, fazer um histórico, né? Um histórico das peculiaridades locais e, de certa forma, fazer todo um pré-levantamento homenageando. E, dessa forma, me veio à cabeça de ver quem será essa pessoa que poderá fazer esse trabalho com primor, com conhecimento e, de certa forma, que a gente confia e teria a certeza que, se entregasse na mão dele, sairia um projeto, sairia coisas boas. Então, já não deu outra. Já pensei logo no João Alcimo, professor João Alcimo, falo assim, porque, querendo ou não, eu já criei um pouco de intimidade com ele e apresentei para ele a ideia, ele de pronto gostou e quando é para dar certas coisas, nós começamos a fazer nós fizemos a primeira Câmara no distrito, e aí vamos incrementar a Câmara no distrito. Vamos colocar o projeto vereador por um dia, escolhido por um jovem de uma escola de ensino médio, que era escolhido pelo núcleo gestor de cada escola, e que também participaria nesse momento, sendo naquele momento o vereador que faria as reivindicações e seria ouvido. Então, juntou-se tudo, fizemos o primeiro histórico, ficou uma coisa magnífica, que foi no distrito de Marrecas, a primeira reunião, me lembro como se fosse hoje, era terminando as reuniões e as pessoas, rapaz, me forneça esse histórico, porque ficou, né, ficou uma coisa de, né, e eu comecei a maquinar isso, rapaz, aí a gente vê no município e também a questão também de as pessoas começaram a tomar gosto por aquilo, começaram a entender como é que seria esse projeto, e aí me veio a cabeça também, ao final,
por um acaso eu disse lá no discurso, não, mas por qual motivo fazer essas sessões solenes, juntar os vereadores, prefeitos, a comunidade geral, só para ler um histórico, para, de certa forma, fazer uma sessão solene em homenagem a cada distrito. Eu digo, olha, a gente vai ao final de tudo isso, eu falei por falar um livro, né? Vamos fazer um livro juntando todos esses históricos e lançar um livro. Mas jamais passou pela minha cabeça, em, de certa forma, isso acontecer da forma como aconteceu, tão bacana, tão bonito, tão bem feito, como ficou esse projeto. Então, é motivo que muito me orgulha, porque, de certa forma, já deixo também meu nome escrito dentro da política de Itauá, acho que fica aí registrado através desse livro, tá? de conhecimento, um livro bacana, bem feito, que você vai, com certeza, eu aconselho a cada um dos tauaenses, os que moram aqui, porque tem muitos que moram aqui, e os que moram fora também, que não têm o devido conhecimento de determinados fatos, né? O professor João Alcio vai dizer aí algumas situações em que ocorreram em nosso município. Uma que eu fiquei muito surpreso no distrito de Marreca foi a passagem da Coluna Preste, que foi um movimento aí de revoltoso organizado por tenentistas em 1925, por aí assim, que passou aqui pela Marreca, deu uma briga maior, deu um movimento nesse sentido. Então, são coisas que é história, é resgatar. Eu, como um apaixonado também por essa linha, fiquei muito feliz porque pude também contribuir com a história do meu distrito, né? Também através de verdadeiramente deixar algo escrito para as futuras gerações e para a geração atual também poder consumir essa obra e se deliciar com várias informações. E os distritos se sentiram, de certa forma, mais abraçados pelo Poder Legislativo, aproximados, essa foi a visão. Chegou aí, quando nós fizemos a primeira, aí não deu assim aquela quantidade de pessoas que deveria. Quando já foi para a segunda, já foi maior, a terceira foi maior. Do quarto distrito em diante, já estava sendo um evento em que a comunidade abraçava, a sociedade civil organizada abraçava, os núcleos gestores das escolas abraçavam, a mídia local, através das rádios, também abraçava, e, de certa forma, foi coroado aí com um projeto, com esse livro, Anotações Históricas do Distrito de Itauá, e a gente fica feliz e honrado, né? Porque conta a história de um povo, de um município que foi firmado e construído através de famílias fortes, guerreiras, inteligentes, que superaram, de certa forma, as situações climáticas através da coragem, através da força, da determinação, da garra, e fez com que se firmasse os seus distritos e a cidade de Itauá, que é esse lugar que a gente tanto ama, e de certa forma agradece a Deus por ter nos dado a oportunidade de nascermos tauaenses, né? Sou filho de Santa Teresa, com muito orgulho, venho de um distrito que fica a 42 quilômetros da vila, mas me sinto feliz e honrado em, de certa forma, ter contribuído e deixado meu nome aí, junto ao professor João Alcio, junto ao professor Casimiro, junto à deputada estadual Patrícia Guiar, dentro da história política e agora histórica do município de Itauá. Então, essa foi a ideia, essa foi o pontapé que, de certa forma, plantou uma semente na cabeça do historiador João Alcio e também, de certa forma, das outras pessoas, e eu fico muito feliz e honrado em ter participado desse momento. Vereador Valdemar Júnior, que contribuiu agora, nesse momento, da sessão de lançamento do livro Anotações Históricas dos Distritos de Itauá, da autoria do professor João Alcio Viana Lima, publicado pela editora Caminhar. Doutora Patrícia, por gentileza, deputada, me dê, Alcio e Valdemar, um minutinho para que a gente possa aqui fazer um registro dos amigos nossos, do professor Alcio, que nos segue nessa live de lançamento. Vejam, Cristiane Colares, Socorro Mendes, Lena Pedrosa, Ildete Santos, Landra Gonçalves, Eudésia Maria, Kelly Pinheiro, Regina Carvalho, Mazé Vieira, Eudésia, Jordina Loyola, Joredina Loyola, Marluz Torquato, Cecília Lacerda, Maria Leite, Amorim
Marinete, Matilde Gomes, eu acho que a Matilde eu conheço, não é, Alcimo? Puxa vida. Landra Gonçalves, Shirley Sena, Marcelo Amado, João Genilson, Sidney Rodrigues, puxa, deixa eu passar que é muita gente, Evangelista Gomes, me perdoe se eu pulei alguém, Salles Ávila, Zuleide Carmo, Vanja Gonçalves, Mazé Vieira, Shirley Sena, puxa, como temos amigos aqui, Anete Duarte, Cleide Ana Mendes, Edson Oliveira, Alcimo, está aqui conosco o professor João, deixa eu localizá-lo aqui, eu acho que eu passei ele aqui e acabei não falando. Nosso grande amigo da UES é o João Batista, o professor João Batista, puxa vida, gente, são muitos, Raimundo Vitor, quanta gente está nos seguindo. Então, esse é só um registro breve para a gente aquecer os nossos corações nesse momento tão importante de lançamento do livro Anotações Históricas dos Distritos de Itauá. Bom, gente, seguindo a nossa sessão de lançamento, nós vamos passar agora a palavra para a doutora Patrícia Aguiar. A doutora Patrícia Aguiar foi a primeira mulher a governar o município de Itauá. Tem uma contribuição importantíssima na administração e na gestão pública no estado do Ceará e já fez em Itauá 2 mandatos, 2001, 2008, 2013, 2016. Patrícia, doutora Patrícia, a nossa sessão agora conta com a sua palavra. Passo para a senhora e contamos aí com a sua colaboração com relação às contribuições sobre o livro Anotações Históricas no Distrito de Itauá. Meu boa noite a todos que nos acompanham, que nos assistem nesse momento, pelo Facebook, Instagram, e nessa live importante, acho que a ferramenta, né, da tecnologia, da internet, proporciona que a gente poder aqui abrir essa mesa de discussões, essa solenidade de lançamento do livro tão importante, esse momento histórico também do lançamento do livro, anotações históricas do município de Itauá, dos distritos de Itauá, e com a presença de tantos amigos que nos acompanham nesse momento. Meu boa noite, meus cumprimentos ao professor Casimiro Campos. Sempre, professor Casimiro, é uma honra estar ao seu lado e compartilhar da sua sabedoria, cultura, sensibilidade, esse sentimento de poder sempre ajudar, né? Eu acho que você tem assim, uma generosidade na alma que lhe é muito peculiar. Queria cumprimentar o presidente da Câmara, né, o ex-presidente da Câmara, o vereador Valdemar Júnior, advogado, brilhante, jovem, que foi, sem dúvida alguma, Valdemar Júnior, sua passagem pela Câmara deixou alguns marcos legais e bacanas para o município, e entre eles esse, de registrar na memória, na história do município, a partir do projeto Câmara nos Distritos, né, que buscou na pesquisa, na história, fazer esse recorte, né, de todos os fatos que ocorreram em Itauá, para que as pessoas compreendam como é que a história se compõe. As partes se unem para formar um corpo só, e que é o nosso município. E confiou muito, e na pessoa certa, ao professor João Alcimo, para fazer essa pesquisa e aprofundar todo esse estudo na parte técnica. Então, aí é o técnico se juntando com o político, e quando existe essa junção, o técnico e o político devem sempre andar lado a lado, porque a ciência, a pesquisa, né, a metodologia, enfim, todo esse trabalho que é feito orienta para as tomadas de decisões. E essa tomada de decisão de fazer esse projeto, Câmara nos Distritos, e também
daí partir para o professor Alcimo aprofundar essa pesquisa, culminou hoje com esse momento histórico do lançamento do livro Anotações Históricas dos Distritos de Itauá. Esse livro, o professor Alcimo se encarregou de transmitir informações importantes do município, né, da sede, dos distritos, nessas peculiaridades de Itauá, e para que as pessoas pudessem compreender, através de uma leitura bacana, leve, uma narrativa muito boa de se ler, sempre aquela sensação que você está lendo um capítulo e você já, em seguida, tem a animação, o entusiasmo de ler o segundo, porque isso aí vai juntando esses fragmentos da história, esses recortes, fatos, momentos pitorescos, enfim, que vai juntando, montando todo o quebra-cabeça, que é o município de Itauá, digamos, como se fosse um jogo daquele joguinho de quebra-cabeça que a gente já vai juntando as partes e, no final, sai um todo perfeito. Então, aqui, Itauá, sem dúvida alguma, os distritos de Itauá, o Trici, Santa Teresa, Barra Nova, Carrapateiras, Marroás, Inhamuns, eles têm essa peculiaridade principalmente das famílias, né? As famílias, as pessoas, sociedade, os movimentos organizados, a fé, a religião, enfim, os movimentos de igreja. Nós temos várias passagens, tudo isso que foi formando essa característica própria, que é do homem do sertão dos Inhamuns. Eu sempre gosto de dizer que o homem de Itauá, e o homem, eu digo homem no sentido lato sensu, homem, mulher, o ser humano que é formado nessa região, tem um diferencial, que é justamente essa coragem, né, a determinação, a ousadia de inovar, de enfrentar os desafios. Eu acho que isso aí é uma característica até provocada pela própria dificuldade ou então pela luta da sobrevivência. Porque para sobreviver na região dos Inhamuns, com todas as nossas dificuldades climáticas, as secas, características, por si só faz com que o tauaense seja, antes de tudo, um forte, como dizia o Euclides da Cunha. Então, esse projeto de suma importância, Itauá, que foi fundada em 1802, ainda como nome de São João do Príncipe, em homenagem à família real, já que naquela época nós vivíamos em uma monarquia, né? E aí vem todos esses momentos, e que retratam também a passagem das famílias, dos momentos políticos, das lutas emancipatórias de cada distrito, de cada local, as várias vezes que eles algumas vezes que se fundiram e que depois também conseguiram a sua própria autonomia política, e hoje é formado pelos 7 distritos, e Itauá é formado pelos 7 distritos, e a sede do município. Depois, já na República, né, Itauá volta ao seu nome de origem, Itauá, né, que São João do Príncipe, que passou esse período da monarquia e depois voltou. Então, o professor Alcimo juntou as leis, mapas, né, essas informações e esses aspectos, né, fisiográficos de toda a história para formar esse livro. Então, com certeza, eu acho importante, recomendo a leitura desse livro para os professores, para a sociedade como um todo, para as pessoas de Itauá, inclusive que isso aí seja repassado para as novas gerações, porque precisa conhecer a história
quem somos, como estamos e para onde vamos. A vida da gente ela é feita, todo mundo tem esse momento, né, de chegada, e para compreender o presente é preciso conhecer o passado e os porquês, enfim, e as características de cada lugar, cada local, né, a característica do povo de Marruás, às vezes, em muitas coisas, o povo, a população, ela se define, se identifica como o sertanejo dos Inhamuns. Mas cada local tem as suas peculiaridades. Quem conhece mais de perto sabe que existem os hábitos lá da Barra Nova, as lutas lá do Marruás, os costumes lá da Santa Teresa, e por aí vai. A forma, né, até às vezes da gastronomia, da forma de falar, do jeito de marrecas, do povo, enfim, de todos os distritos, do Carrapateiras, da Barra Nova, cada uma tem a sua forma de ser, os seus momentos, a presença da educação, quais foram as transformações que ocorreram, enfim, a evolução da nossa população durante todo esse período de 1802 até aqui. Então, é importante, eu recomendo a leitura, recomendo mesmo, porque é um livro agradável, é um livro bom e que é necessário, né? Necessário para que essas informações consigam chegar de forma mais clara, com mais clareza. Não é fácil fazer uma pesquisa. Nós sabemos, professor Alcimar, e eu imagino a luta que você teve para reconstruir esses fatos, todos esses recortes históricos, porque nós ainda temos essa dificuldade da pesquisa, das informações, né, de juntar todos esses elementos. Então, você já colocou tudo nesse livro e, com certeza, outras contribuições haverão de surgir para as outras edições para enriquecer cada vez mais essa memória histórica de Itauá. Então, é importante para que as pessoas que possam adquirir esse livro da memória, da história, das anotações históricas dos distritos de Itauá, para compreender que todos nós somos tauaenses, ou nativos ou adotados de coração, mas nós nos sentimos assim especialmente, e é uma honra ser de Itauá, e é uma honra conhecer, e é importante conhecer todos esses fatos dos distritos, porque todos esses distritos compõem a verdadeira história do município de Itauá. Parabéns, professor Alcimo, pela essa grande obra, esse legado histórico que ficará para Itauá, que é um registro histórico para todas as novas gerações que surgirem daqui para frente, e que, com certeza, a contribuição que o senhor está dando para a cultura, para a pesquisa, nesse momento. Parabéns ao ex-presidente da Câmara, Valdemar Júnior, pela iniciativa, através do projeto Câmara nos Distritos, teve essa inovação, essa ousadia de provocar, né, esse resgate da autoestima e do conhecimento de todos nós, enquanto tauaenses. E muito obrigado ao professor Casemiro por sempre, né, ser essa pessoa prestativa e que está sempre ali pronto para ajudar na cultura, especialmente nesses momentos que, com certeza, enriquecem o nosso município. Muito obrigada a todas que participam nessa noite, dessa solenidade muito prestigiada, e meu abraço fraterno a todos vocês. Gente, nós acabamos de ter a participação da deputada Patrícia Aguiar, que nesse momento acabou, não encerrou de fazer a apresentação, eu diria, mais formal da obra, que hoje estamos aqui nessa sessão lançando, Anotações Históricas dos Distritos de Itauá, uma publicação do professor João Alcimo Viana Lima, pela editora Caminhar. Doutora Patrícia, muito obrigado pelas palavras, a gentileza, a delicadeza da qual a senhora
conduziu a sua fala, especialmente quando dirigiu a palavra a mim, ao vereador Valdemar Júnior e ao professor João Alcimo. De fato, a síntese que a senhora fez da obra é muito útil para nós leitores. E uma das partes da sua fala que eu destacaria, da maior importância, quando a senhora remeteu à ideia de que era um quebra-cabeça, não é, que o Alcimo acabava montando. É mais ou menos assim, eu diria, para o nosso grande público. Nós temos aí, Alcimo, já quase 100 pessoas nos acompanhando. Imagine aos colegas que nos acompanham, não é, os participantes da nossa sessão. Imaginem que você encontra o campo como pesquisador. O professor Alcimo saiu nos distritos, foi nas fontes históricas, foi nas instituições, ouviu pessoas, tomou depoimentos, enfim, fez várias leituras de outras obras sobre Tauá, o Ceará, a região do Inhamuns e o entorno. Fez um conjunto de levantamentos. Esse é o quebra-cabeça. Agora, como montar isso? Então, eu diria, como a doutora Patrícia falava, o momento da pesquisa é esse achado que você vai encontrando feito quebra-cabeça. Depois, como montar essas peças? Então, eu diria, doutora Patrícia, sistematizando esse exemplo tão didático que a senhora pontuou conosco nessa apresentação. A ideia, e vejam como é rico, gente, a ideia do quebra-cabeça. Ou seja, uma coisa é o método da pesquisa. O professor Alcimo foi a campo e encontrou muitas informações vinculadas à ideia do projeto pelas fontes com as quais ele escolheu e optou, e outras que ele foi encontrando no caminho, os achados da pesquisa. Outra coisa é, agora, montar, como dizia a deputada Patrícia, esse quebra-cabeça, é a exposição. Ou seja, agora eu vou contar isso, é montar o livro, sistematizar a obra e fazer a exposição. Porém, Patrícia e Valdemar, que nos acompanham, eu peço que vocês sigam conosco, porque o grande momento que todo o nosso público espera, nós também, viu, Alcimo, tanto eu como a doutora Patrícia, como o vereador Valdemar Júnior, esperamos a sua fala. A sua fala como autor, como pesquisador, como historiador, aquele que dá contribuição ao município, eu diria assim, que também é tauaense nessa hora, não é? E faz uma contribuição maravilhosa do ponto de vista dos estudos, da pesquisa e da historiografia, da literatura, não é? Com a publicação de anotações históricas do Distrito de Tauá. Então, Alcimo, eu passo a palavra para você, e, lógico, aí você não seja econômico, não é? Use a palavra, explique e seduza-nos, não é? Nos influencie para que a gente possa ter, como deixou a todos nós a fala do vereador Valdemar Júnior e da deputada Patrícia Aguiar, o desejo de nós termos essa obra em mãos e entrar na leitura. Realmente, eu digo a vocês, amigos que nos seguem nessa live, o livro é maravilhoso. E como a doutora Patrícia tinha dito, é um livro muito fácil, muito agradável de ler, que a cada capítulo vai deixando sempre o desejo de quero mais. Eu quero ver o próximo, quero... É uma obra muito... Viana Lima. O professor João Alcimo, rapidamente, Alcimo, só para, como eu fiz com os demais, vou fazer também com você. Não é? O professor João Alcimo, gente, é professor universitário, é pesquisador, ele tem mestrado na área de gestão escolar e graduação em História. Então, de fato, como historiador, não é? Eu diria que o Alcimo é a pessoa mais habilitada para uma pesquisa do porte da qual nós temos com anotações históricas do Distrito de Tauá. Ele foi secretário, o primeiro secretário de Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo no município de Tauá, também foi secretário municipal da Educação de Tauá, que deu contribuições muito importantes para a qualidade da educação. Também eu queria lembrar que o professor João Alcimo foi um dos fundadores do campus da UES, da Universidade Estadual do Ceará, no município de Tauá e região, que serve esse campus a toda a região do Inhamuns e no entorno. Professor João Alcimo, agora o nosso desejo de ouvi-lo como autor para que se apresente, eu diria assim, aqueles argumentos dos quais
vai nos seduzir, nos influenciar para a leitura dessa obra. Boa noite a todas e a todos. Meus cumprimentos e agradecimentos à deputada Patrícia Aguiar, primeira mulher a governar o município tauaense. Meus cumprimentos e agradecimentos ao vereador Valdemar Júnior, autor do projeto Câmara nos Distritos. Meus cumprimentos a você, Casimiro Campos, diretor da Editora Caminhar, e quero agradecê-los pelas recomendações feitas acerca do livro, bem como sobre a apresentação do livro que já foi feita por parte de vocês. Então, obrigado pelas referências que foram dadas às pessoas acerca desta nossa produção bibliográfica. Meus cumprimentos e agradecimentos a todos os amigos e amigas, parte deles citados aqui já pelo Casimiro, que nos assistem neste momento. E obrigado a todos e a todas pelas mensagens que estão sendo enviadas, né, através do Facebook. Meus cumprimentos e agradecimentos também a todos os colaboradores que contamos para a produção deste livro. Inclusive, agradeço aos colaboradores no livro, porque certamente eles foram importantes para que nós pudéssemos efetivar esta obra, professor Casimiro. E no tempo que me foi destinado, conforme combinado entre nós, né, num tempo de aproximadamente 10 minutos, eu irei, de forma breve, falar sobre o conceito de anotações históricas, que foi utilizado para a produção deste livro, Anotações Históricas dos Distritos de Tauá, e também falarei sobre algumas curiosidades históricas do município de Tauá. Bom, o conceito de anotações históricas que utilizamos está relacionado com recortes de dados e fatos históricos. Não houve, portanto, uma sistematização com recortes temporais e delimitação temática. Sob essa conceituação, deputada Patrícia, sob essa conceituação de anotações históricas, foram utilizadas várias temáticas e fontes históricas, como as referências bibliográficas, e utilizamos de forma bastante expressiva fontes orais e fontes documentais. Ressalto que todas as fontes estão referenciadas no final do livro. Em nossa proposta, houve o rompimento com o rigor das sequências cronológicas, em que pese ao fato de termos enfatizado diversas datas e de termos considerado algumas sequências cronológicas, incluindo a sequência com os atos de criação dos distritos, que serviu de referência para a estruturação do livro. Portanto, o livro ele está sequenciado na sua estrutura a partir, não é, dos atos formais de criação de cada distrito. Iniciamos com Trici, depois com Marrecas, Marruás, Carrapateiras, Barra Nova, Inhamuns e Santa Teresa. Chamamos a atenção também para o conceito de história local. Este conceito não se resume ao lugar, que, contudo, possui preponderância na produção de um determinado conhecimento histórico. Nessa perspectiva historiográfica e na perspectiva deste livro, sem dúvidas, o local assume a posição de centralidade no processo investigativo. Antecipamos para informar que é nosso propósito, em parceria com a editora Caminhar, de estender a produção do conhecimento para as notas sobre a sede do município e sobre a história política em sua representatividade mais ampla. Ex-vereador Valdemar Júnior, deputada Patrícia e todos os que nos assistem. Eis, portanto, o projeto para uma nova publicação. Também já falei com o Casimiro sobre a perspectiva de, numa segunda edição deste livro, nós podermos fazer
a ampliação sobre esse conceito de anotações históricas, mas incluindo outras notas e fatos históricos referentes aos 7 distritos de Itauá. Bom, feitas essas considerações sobre o conceito de anotações históricas, falarei sobre algumas curiosidades dos distritos e vou seguir, né, a ordem de criação, a ordem cronológica de criação de cada distrito. Então, sobre o Trici, a colonização portuguesa, ela teve início no distrito em 1723, com a concessão de 2 sesmarias a Teodósio Gomes de Freitas, nas imediações do rio Trici. As sesmarias eram terras concedidas pelo governo português a requerentes que revelavam o propósito de explorá-las, incluindo o enfrentamento às populações nativas. Então, a partir desta curiosidade sobre o Trici e sobre os outros distritos, nós lançaremos algumas indagações como forma de instigar, mas também como forma de convidar cada um de vocês, que muito nos honra em participar deste momento de lançamento oficial do livro. Então, estamos convidando cada um de vocês a fazer a leitura do livro. Então, vou lançar aqui 3 indagações provocativas e convidativas para a leitura do livro sobre o Trici. Quais populações nativas prevaleceram no distrito do Trici no período anterior à colonização portuguesa? Quando foi fundada a comunidade de Flores, sede do distrito? Foi posterior ao ano de 1723? Na Vila de Flores, quando foram criadas, atenção educadores, quando foi criada a primeira cadeira para o ensino primário e quando foi criada a primeira cadeira para o ensino feminino? Sobre marrecas, no censo de 1872, que foi a primeira grande atividade censitária nacional, Marrecas registrou 6,41% de população escrava. Este foi o menor percentual, deputada, este foi o menor percentual de escravos entre os distritos tauaenses da época. No entanto, o censo tipificou que 73% da população do distrito era de pardos e pretos. Então, lanço as seguintes indagações, como curiosidade, indagações para serem respondidas, obviamente, e também para instigarem, convidarem vocês a lerem o livro. Que fatores contribuíram para essa taxa de escravos, abaixo da média do sertão dos Inhamuns? Por que Marrecas foi denominada pelo jornal O Cearense, isso por volta de 1860? Por que o jornal O Cearense denominou Marrecas de o Carcarazal dos Inhamuns? Qual comunidade do distrito se transformou em vila, tendo como referência o protagonismo de 3 mulheres identificadas como primas? Aqui eu também provoco, no bom sentido, os nossos companheiros pesquisadores para uma perspectiva de pesquisa. Onde foram encontrados ossos fossilizados na área do distrito? De qual espécie animal eram esses fósseis? Sobre Marruás, sobre o distrito de Marruás. Em 1874, Marruás foi criado como distrito policial, por meio de uma portaria assinada pelo vice-presidente da província do Ceará, e tendo como justificativa a questão da segurança. Em torno de cada distrito policial, é bom ressaltar que havia a definição de uma área geopolítica de atuação, com a presença de um delegado, podendo contar também com subdelegados. Esse delegado exercia também o papel de juiz secundário. Eu lanço as seguintes indagações que, ao mesmo tempo, convidam cada um de vocês a fazerem a leitura do livro. Qual a área e quais as fronteiras que foram definidas para o distrito policial de Marruás? Quando teve início a colonização do distrito e qual a importância do Rio Favelas nesse processo? Qual a simbologia da Fazenda Campo Preto
para a história do distrito. Sobre o distrito de Carrapateiras. Então, nós trouxemos como curiosidade, assim como em Marrecas, a colonização do distrito de Carrapateiras, eu diria, assim como em Marrecas e em Marruás, a colonização do distrito de Carrapateiras teve a década de 10 do século XVIII como o marco inicial. Entre os anos de 1717 e 1721, foram concedidas 4 sesmarias, 3 para os Araújos e Martins Chaves e 1 sesmaria para a família Feitosa. Lanço as seguintes indagações, que, ao mesmo tempo, repito, convida cada um de vocês a fazer a leitura do livro. Quais as famílias que mais prevaleceram no processo de ocupação das terras às margens do rio Carrapateiras? Vejam que eu já citei aí 3 rios, no processo de formação do município. Falei Trici, Favelas e Carrapateiras. E podemos citar também o rio Cuiú, lá nas imediações de Marrecas. Onde estão localizadas, atenção, onde estão localizadas as inscrições rupestres, as inscrições feitas em rochas pelas populações indígenas e que resistiram a todas as intempéries do tempo? Porque o distrito de Carrapateiras tem atraído a atenção de pesquisadores da área de arqueologia, paleontologia e agropecuária. A deputada Patrícia, quando prefeita, acompanhou muitas equipes de pesquisadores a esse respeito. Sobre o distrito de Barra Nova. O cartório de registro civil do distrito foi criado em 1931, localizado inicialmente na fazenda Boa Esperança. Atenção, trata-se do tabelionato mais antigo do município de Tauá. O tabelionato, o primeiro e o segundo tabelionato, que são situados na sede do município, eles foram criados em 1932, ou seja, um ano depois do cartório de Barra Nova. Então, eu lanço as seguintes indagações convidativas, volto a dizer, em torno do distrito de Barra Nova. Quais as localidades que sediaram o cartório de Barra Nova ao longo dos seus quase 90 anos de existência? Qual a sede, atenção, qual a sede oficial do distrito de Barra Nova? Nós temos muitas pessoas que não residem em Tauá, mas para quem reside em Tauá, qual é a sede oficial do distrito de Barra Nova? Aliás, para todos os que estão nos assistindo, vai essa indagação. Qual a relevância das terras barranovenses para a antiga Estrada das Boiadas, também conhecida como Estrada dos Inhamuns ou Estrada para o Pernambuco? Sobre o distrito de Inhamuns, trago a seguinte curiosidade. Riacho Cascavel, depois Vera Cruz e Nova Cruz, são denominações que já foram atribuídas à sede do distrito. O distrito foi criado com o nome de Nova Cruz, em 1938. 5 anos depois, em 1943, na revisão administrativa que o Estado fazia a cada 5 anos, então, em 1943, a denominação do distrito foi alterada para Inhamuns. Então, lanço as seguintes indagações. Quais as 2 primeiras famílias que iniciaram o povoamento da atual vila de Inhamuns? A Vera Cruz. Embora possa parecer contraditório, porque a seca de 1942 impulsionou a economia do distrito? Repito, embora possa parecer contraditório, porque a grande seca de 1942 impulsionou a economia do distrito? Qual a repercussão dos trabalhos de um instituto de origem suíça no distrito dos Inhamuns, no distrito de Inhamuns, entre as décadas de 1980 e 1990? Em quais áreas essa ONG atuou? Sobre o distrito de Santa Teresa, concluindo aqui as curiosidades. Santa Teresa é o distrito mais jovem de Tauá. Sua criação ocorreu em 1987.
desmembrando-se do distrito de Trici. Enquanto Santa Teresa tem 33 anos de fundação, Trici contabiliza 181 anos de criação. Lanço as seguintes indagações. O que representa a chamada Rua Grande para a formação da Vila de Santa Teresa? A propósito, eu sou muito simpático a este nome, Rua Grande. Ela é muito representativa do ponto de vista histórico. Por que Santa Teresa foi incluído entre os distritos cearenses com possibilidades de emancipação política? Historicamente, porque Santa Teresa é destacada no campo político e na área do associativismo. O livro fala um pouco sobre isso. Então, essas são aqui as nossas considerações. Eu vou tentar, para concluir, aqui apresentar, porque o livro traz 4 mapas inéditos, além de outras imagens, certo? Enquanto eu vou buscar aqui a apresentação, enquanto eu vou buscar a apresentação, eu quero aqui aproveitar e registrar a dedicatória que nós fizemos e, ao mesmo tempo, dedicar este momento para as pessoas que diariamente me ensejam anotações de afeto. Neste caso, a Elisângela, João Éricles e Maria Giovana, que também estão comigo aqui neste ambiente de transmissão. Então, a vocês, a minha dedicatória, o meu afeto e os meus agradecimentos. Então, nós vamos aqui apresentar a capa do livro. A capa, ela está representada pelas igrejas dos distritos. Distrito de Carrapateiras, distrito de Inhamuns, distrito de Santa Teresa, distrito de Barra Nova, aí temos o cruzeiro da praça lá de Cachoeirinha, do Pai Senhor, o distrito de Marrecas, distrito de Marruaço e distrito do Trici. E os mapas inéditos, vejamos, aqui nós temos o mapa arqueológico de Tauá. Vejam o potencial histórico e turístico, a partir desse potencial histórico que Tauá possui. Nós temos aqui um sítio arqueológico no distrito de Barra Nova, se direcionando aí já para Fortaleza. Nós temos 10 sítios arqueológicos no distrito de Carrapateiras, sítios que foram georreferenciados no ano de 2006. Temos 3 sítios na sede distrital, que fica no perímetro irrigado Várzea do Boi, 2 sítios no distrito de Marrecas e um sítio arqueológico no distrito de Marruaço, aqui na localidade de Pitombeira. Nós temos o mapa das Sesmarias concedidas em Marrecas, em 1717. Então, temos aqui, portanto, o Riacho das Cacimbas e o Riacho da Roça, já se aproximando da Vila Joaquim Moreira, né, que receberam as Sesmarias, em 1717. Mas, atenção, deputada e vereador, nos mapas oficiais, o Riacho da Roça desapareceu. Em seu lugar, consta o nome de Riacho São José. Mas, historicamente, nós temos o Riacho da Roça como a localidade que recebeu uma das 2 primeiras Sesmarias para a ocupação do distrito, para a colonização do distrito. Temos também o mapa da colonização do Trici. Então, temos as primeiras Sesmarias, ali entre as localidades denominadas de Teodósio, Riacho do Mato, posteriormente o Cedro, né, a Fazenda Cedro, e, posteriormente, mais à esquerda, nós temos a Vila de Flores, hoje denominada de Vila do Trici. E o mapa dos índios Jucás no Ceará. Assim, nós iniciamos, antes da publicação do livro, agora concluindo minha participação, o roteiro que eu intitulei informalmente de Alguns Dedos de Prosa. Infelizmente, professor Casimiro, infelizmente a todos aqui que nos assistem, a pandemia interrompeu este roteiro de Alguns Dedos de Prosa. Mas eu trago aqui, representando, simbolizando esses momentos, aqui uma visita e um papo muito produtivo que tive com o neto de José Bastos Cavalcante, né, o Zeca Bastos, fundador da
Fazenda Barra Nova. Então, aqui nós estamos na casa sede da Fazenda Barra Nova, com o seu neto, né, o Antônio Bastos Mourão, conhecido como Mourãozinho. E aqui, por fim, os locais onde cada um de vocês pode adquirir o livro. Em Tauá, na Escola Cantinho do Saber, em Fortaleza, na Livraria Benfica, no Shopping Benfica, na Livraria Leitura, no Shopping Rio Mar, Papicu, ou pela internet, pelo site da Editora Caminhar, editoracaminhar.com.br. Obrigado a todos pela atenção. Olá, gente, que bom estarmos juntos aqui na sessão de lançamento de anotações históricas do Distrito de Tauá, que o professor João Alcimo acabou de fazer uma fala bem didática, não é? Chamando a nós leitores, para que a gente pudesse, de fato, a partir desses dados pitorescos, históricos, fatos que aqui ele rapidamente pontuou, e colocou algumas questões, não é? Para aguçar a nossa curiosidade. Estamos acompanhados da deputada Patrícia Aguiar e do vereador Valdemar Júnior. Professor João Alcimo, eu queria aproveitar esse momento, eu não quero alongar o nosso lançamento, mas apenas para que a gente possa ter algumas questões bem esclarecidas. Por exemplo, por que não entrou na pesquisa e no livro a sede do município? Alcimo, você poderia explicar mais uma vez? Porque o professor Alcimo, no início da fala dele, ele colocou, mas era bom que ele explicitasse mais uma vez, Alcimo. Alcimo, o seu som. Muito oportuna pergunta, professor Casimiro. A pesquisa ela teve como foco os distritos. Isso. É claro que nós não estabelecemos aqui um recorte, uma fronteira geográfica, tanto que os distritos dialogam em muitos momentos, em muitas passagens do livro, com a sede do município. Agora, como o livro ele se originou dos históricos que produzimos para o projeto A Câmara nos Distritos, então ele seguiu essa proposta. Mas, como falamos, estamos com esse propósito e com esse desafio para, na próxima publicação, nós termos as anotações históricas da sede. Ótimo. Puxa, então, para os nossos participantes da live, os moradores, os habitantes, os tauauenses, saibam que nós vamos ter em breve, não é, Alcimo, a conclusão da pesquisa, e após a conclusão da pesquisa, o professor Alcimo está nos prometendo aí uma nova publicação. Alcimo... Casimiro, se você me permite, inclusive na apresentação que faço no livro, nós fazemos toda essa contextualização dos distritos, né, como integrantes do município, a partir da sua constituição, como município, algo que a prefeita já enfatizou, em 1802, com a denominação de São João do Príncipe. E também fazendo uma relação para além da demarcação municipal, que é a tradicional região dos Inhamuns. Gente, nós estamos no lançamento do livro Anotações Históricas do Distrito de Tauá, da autoria do professor João Alcimo Viana Lima. Alcimo, e por que interessante, você colocou, mas para nós leitores, não é? E especialmente quem não é de Tauá, do município, por que você fez a opção na capa das igrejas dos distritos? Por que aparecem tão vivas as igrejas? Qual é o significado de trazer as igrejas na capa? Casimiro, há uma representatividade histórica muito grande em torno das igrejas dos distritos de Tauá. Nós temos, vou citar aqui como exemplos, as igrejas mais antigas. A igreja de Marrecas, a colonização iniciou em 1717, então há registros que a igreja foi construída a partir já desta data. A igreja, que é a igreja de Jesus Maria e José, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, ela foi construída em 1762, ou seja, tem mais de 250 anos. E a igreja de Marruás foi construída no século XIX, 1822. E as outras igrejas têm muita representação, muita relevância, muito significado histórico
né, nessa relação entre poder político e poder religioso para todos os distritos. E aí que bom, não é, que todos os distritos acabam muito bem representados, não só do ponto de vista histórico, mas também da simbologia da religião e do significado que é tão forte para o nosso povo, né? A fé e a espiritualidade. Eu aproveito a oportunidade, Álcimo, e abro também a oportunidade para perguntas ou comentários, tanto para o vereador Valdemar Júnior como para a doutora Patrícia Aguiar. Caso vocês também queiram comentário. Pois não, Álcimo. Casimiro, nós tivemos excelentes considerações, né, por parte, me senti muito contemplado com relação à apresentação do livro por parte da deputada Patrícia e do vereador Valdemar Júnior. Então, tenho certeza que eles têm muito a colaborar com esse debate, para ampliar a discussão e ampliar os horizontes. Bom, mas aí eles ficam à vontade. Patrícia, pois não. Doutora Patrícia. Professor Casimiro, professor João Álcimo. Professor Álcimo provocou algumas perguntas em relação ao questão do livro, acerca da criação do Distrito do Trici, de Flores, da Igreja Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, a Igreja de Marrecas, né, Jesus Maria e José, que estima-se que iniciou sua construção por volta de 1717, quase um século antes da criação do município, que foi em 1802. Então, você veja como tem muita história nisso aí. Então, já existia a época, assim como também em Nossa Senhora do Carmo, em Flores, 1762, como também a Igreja de Santa Rita, lá no Marruá, em 1822, quer dizer, você imagina que, falando aqui especificamente de Marrecas e de Flores, que remonta aos 1717, 1762, quer dizer, naquela época já existia o movimento da comunidade, das famílias, da igreja, dos setores organizados da sociedade na época, para levantar aquela igreja que era, até hoje, são obras magníficas, até hoje você imagina, naquela época, sem a tecnologia da construção civil, com toda a dificuldade, feito tudo isso ainda na época dos escravos, da escravidão, que tinha presença também, o professor Alcim puxou aqui para essa memória, aguçar a curiosidade de saber quais eram a origem dos índios que povoaram, porque, segundo o padre Maurício, todos nós somos descendentes de índios, né? Então, quer queira ou não queira, tem uma mistura dessa mistura brasileira que vem do português, do mulato, do negro, enfim, de toda essa que dá esse povo mestiço que é o brasileiro. Então, qual foi a origem dos índios, né, que nos antecederam? Eram os jucás, quais eram os outros? Enfim, no Marruás, o Distrito Policial do Marruás, ele vem em 1874, né? Então, tudo isso no Carrapateiras, as famílias, Araújo, Feitosa, enfim, aí as demais famílias que foram pioneiras, colaboraram tanto no desenvolvimento político, econômico, na Barra Nova, aí os Cavalcantes, né, o Moura, enfim, no Inhamuns, seu José Caçula Pedrosa, Araújo, o Tomás de Aquino, né, José Tomás de Aquino, enfim, junta tudo isso, Santa Teresa, os Gomes de Freitas, Loyolas, Amorins, enfim, sem falar da composição Gomes, né, Almeida, as várias famílias que fazem esse entrelaçamento entre si, que casam, que têm novas gerações, que têm história e que vai construindo aí, junto com os movimentos sociais. Por isso que Itauá tem também um movimento social muito forte, né, de associativismo, de discutir, de debater, de questionar, né? Eu acho que a ASDEC de Santa Teresa, a
Associação de Santa Teresa foi a primeira associação do município de Itauá. Então, são retratos históricos que essa nova geração ficará muito apropriada das informações que vão obter a partir da leitura desse livro. Como eu disse, é uma narrativa muito bacana, você lê com facilidade, com rapidez e com essa sempre atiçando a nossa curiosidade de querer saber mais. Tivemos a participação da deputada Patrícia Aguiar, excelente a sua exposição, doutora Patrícia. Inclusive, o professor Alson, por vezes, acenou, não é, com a cabeça, dizendo, puxa, olha que lembrança importante, né, a senhora citando os fatos, as famílias, etc. Muito bom, muito bom. Valdemar Júnior, você tem algum comentário, quer colaborar? Eu gostaria apenas de acrescentar um pouco aí no que tange, na parte em que o professor Alson, ele cita a lei estadual que criou, que anexou como distrito a Tauá, o distrito de Santa Teresa, que ela é de 30 de maio de 1987. Eu fico muito feliz porque eu sou do dia 29 de maio de 1991, quer dizer, então é uma coisa mais jovem, que foi assim do destino, a ligação é tão grande que acho que por um dia talvez eu poderia ir, eu posso dizer que a gente comemora junto aí, pelo menos no mês, né, de maio, ser o mês de criação, de certa forma, que legalizou como distrito de Itauá, Santa Teresa, ser também é o meu mês. Então, eu gosto de essa lei que fundamentou isso aí. E aí já me veio aqui a ideia também, e aí já deixo essa proposta para posterior também, também não sei, o futuro a Deus pertence, ninguém sabe o que, pode vir, nem o que pode acontecer, né? E quem sabe aí futuramente o projeto Câmara nos bairros da sede de Itauá, e aí através disso a gente poder construir, até uma coisa que eu estava comentando nos bastidores aqui, que através disso a gente poderia construir também junto e aproximar também de cada bairro e da construção histórica da sede também do município, para que a gente também construa através dessa nova publicação, que já é a ideia já do professor Alson em trazer para Tauá. E a minha participação aqui nesse momento é convidar cada um dos tauaenses, os que moram, os filhos que não moram, que estão aí no mundão aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Minas Gerais, comprem o livro do professor João Alson, tá? Adquiram esse instrumento, essa ferramenta, que eu tenho certeza absoluta que você vai se apropriar de conhecimentos da sua terra, do seu lugar. Se você ama Tauá, você buscar ter o conhecimento específico de cada um desses distritos. E a gente participa nesse momento muito feliz e honrado, dá essa contribuição. Quem sabe aí futuramente a gente não possa, né, de certa forma, contribuir dessa outra maneira. Então, fico feliz aí em ser o prefaciador e, de certa forma, deixar meu agradecimento e a minha contribuição nessa discussão no momento aqui que me foi dada a oportunidade. Tivemos a participação do vereador Valdemar Júnior, né, também aí com um fato interessante, né, da data do aniversário, com a sede do distrito do qual é a origem da família que ele pertence, enfim, isso é muito interessante, nesse momento só enriquece, não é? Mas, Álcimo, o Valdemar, o nosso vereador Valdemar Júnior colocava a questão da coluna Prestes, no município, aí no Iamuns, no município de Tauá. Houve mesmo esse fato? Gente, eu estou pegando aqui o professor Álcimo de surpresa, viu? Essas perguntas não foram combinadas, viu? Álcimo, independente da obra, independente do livro, há fatos outros, eu diria assim, que não mereceram estar no livro, mas eu pergunto a você, qual é a maior dificuldade do pesquisador, você como pesquisador, diante de tantas informações que possivelmente você tinha, para selecionar aquelas que realmente são as mais, vamos dizer, importantes para o registro histórico e a publicação? Libera o seu microfone. Microfone. Sobre a coluna Prestes,
de fato, ela teve passagem na comunidade de Missão, no distrito de Marrecas. Inclusive, havendo um confronto armado entre os integrantes da coluna que passaram lá na comunidade de Missão com os homens armados de um fazendeiro local. Ok? Então, há livros, há pesquisadores que já fizeram este registro em outras publicações. Isso na década de 1920, certo? E, posteriormente, né, a coluna pegou um direcionamento em retirada do estado do Ceará. Agora, eu quero aqui destacar, Casimiro, eu falei de diversas fontes, é que nós contamos com muitos colaboradores. Colaboradores através, né, da consulta direta, né, se inserindo nas fontes orais, que colaboraram assim, de uma forma muito cordial e muito relevante, e também colaboradores que já registraram que tem produção sobre a história de Itauá, ou publicadas em livro, muitos com livros publicados, mas muitos outros não é, com publicações que ainda não se transformaram em livros. Então, para não me estender mais, mas principalmente para não cometer o equívoco de cometer omissões, devo dizer e reiterar que todas estas pessoas, todas estas produções, quer tenham sido transformadas em livro ou não, elas estão referenciadas no final do livro. E as referências nós enfatizamos por distrito. Então, Casimiro, nessa proposta de anotações históricas, nós fomos coletando dados e fatos. Não é? Então, alguns aspectos eles foram comuns a todos os distritos, como, por exemplo, os atos formais de criação, como a representação política, embora de uma maneira mais sucinta, como a educação escolar, como aspectos fisiográficos. Então, são questões que eles vão estar presentes em cada livro, mas não houve, né, na nossa proposta, né, a nossa proposta ela não incorporou, né, aquela inflexibilidade ou aquela obrigação de ser tudo rigorosamente passo a passo. Os passos de um distrito serem as mesmas etapas do outro distrito. Então, a nossa proposta nos deu flexibilidade para fazermos esse levantamento de dados e fatos. Mas contamos com muitos colaboradores e a todos estes, indistintamente, o nosso muito obrigado. O professor João Alcimo, nós estamos já passamos do combinado de ser em torno de 1 hora, não é? Mas eu quero registrar aqui que eu tenho acompanhado quantas pessoas simultaneamente estão nos acompanhando aqui na nossa live da sessão de lançamento do livro Anotações Históricas dos Distritos de Itauá. Alcimo, nós chegamos a mais de 100 pessoas simultaneamente conectadas. Porém, na minha avaliação, você não cai, né? Você está sempre em torno de 90 pessoas linkadas aí direto. Ou seja, isso nos diz que você deve ter em torno aqui, na passagem, de já mais de 300 para 500 pessoas que já nos acompanharam nessa sessão de lançamento. Imagine que tem 1000 mãos aí batendo palmas para você com anotações históricas do Distrito de Itauá. Isso é muito importante. Alcimo, eu não quero encerrar, mas a hora, e eu imagino que a doutora Patrícia, o vereador Valdemar Júnior também, e você deva ter outros compromissos, mas eu queria, aproveitando que nós temos 2 gestores públicos que deram relevantes contribuições e estão, vamos dizer assim, sugerindo possibilidades para a renovação da gestão no futuro em Itauá, eu pergunto a você, Alcimo, quais são os grandes desafios quando você lê uma obra como essa, você que fez a pesquisa, para você como pesquisador, quais são os grandes desafios do município de Itauá? Por exemplo, a vocação que Itauá desperta, não é? Eu diria, daquela dimensão da informática, da tecnologia, das comunicações que Itauá abraçou com a internet, inclusive quando você era secretário de Ciência e Tecnologia. É nesse sentido que eu queria que você pontuasse para todos nós, especialmente ao povo de Itauá,
quais são os grandes desafios que Tauá tem para o futuro? Se tem, vamos dizer assim, uma dificuldade do clima, chuva, pouca água, dificuldades, vamos dizer, do solo, enfim, quais são as possibilidades, pensando coisa boa, não é? Quais são as possibilidades para os desafios do futuro que abre para Tauá num debate a partir de uma publicação como essa, Anotações Históricas do Distrito de Tauá? Casimiro, eu vou fazer a citação da epígrafe que está aqui nas páginas iniciais do livro, e a partir da citação eu também convido a deputada e ao vereador para contribuírem nesta sua indagação. O Nertan Macedo, autor do livro O Clã dos Inhamuns, ele diz o seguinte: o sertão é a pedra, e sobre essa rocha, repito, o sertão é a pedra, e sobre essa rocha ardente, o sertanejo ergueu sua verdade, e a sua fé, silenciosas e duras, a verdade dos fortes, a fé dos impassíveis, triste, serena, orgulhosa. Então, nós temos o potencial da verdade dos fortes. E o grande desafio, Casimiro, mas com todo esse potencial, eu sempre digo que o potencial ele precisa estar associado com ousadias planejadas. Precisamos sonhar, e os sonhos eles devem estar associados a ousadias e a planejamento. Então, o nosso grande desafio é fazer com que a verdade dos fortes não seja apenas triste, orgulhosa e serena, mas que seja uma verdade triste, orgulhosa, uma verdade, sobretudo, serena e orgulhosa e alegre. E alegre, né, levando em conta a aprendizagem que a história nos proporciona, essa relação que o historiador enfatiza e trabalha muito entre presente e passado, e levando em conta as demandas que surgem, as demandas emergentes que surgem dos novos contextos. Ok? Então, estamos postos, não é, em torno de vários desafios, e esses desafios eles devem convergir para uma verdade dos fortes e dos alegres ao mesmo tempo. Eu queria pedir licença a todos, e eu vou passar a palavra para... aí vocês dizem como querem melhor participar, o Valdemar Júnior ou a deputada Patrícia Aguiar. E nessa fala, Alcimo, eu queria combinar que nós fôssemos já sendo a fala de encerramento e no final da fala dos colegas que nos acompanham, dos amigos que nos acompanham, eu passo a palavra para o professor João Alcimo, e aí a gente faz o encerramento com a fala dele. Podemos caminhar assim? Ok? Então, quem se habilita? Valdemar Júnior ou a doutora Patrícia? Doutora Patrícia, vamos. Professor Casimiro, professor João Alcimo, Valdemar Júnior. Eu acho que o professor Alcimo sintetizou, Casimiro, toda aquela pergunta essa característica, né, do sertanejo e essa força do povo dos Inhamuns, que vem justamente da determinação, da coragem, né, da fortaleza de sobreviver nessa região e da ousadia, né? O tauaense, onde ele chega, em qualquer canto do mundo, você encontra uma pessoa de Tauá, e sempre com aquele espírito aguerrido, né? É um sobrevivente, é um vencedor, o povo do Tauá é assim. E eu gosto muito dessa palavra, professor, ousadia planejada. Eu acho que é isso que a gente tem que viver a cada dia. Então, esse livro traz uma enorme contribuição para que a gente compreenda a história e planeje o futuro, né? Então, eu acho que é esse sonho vivido a várias mãos, né? De a gente sonhar coletivamente em um município sempre próspero. E eu queria, já que também aproveito essa fala de encerramento, porque já ultrapassamos o horário, para agradecer a todos que participaram conosco, uma participação espetacular,
e que foi muito bom estar aqui, essa roda de conversa. Talvez a gente conversasse mais tempo, nem ia sentir que o tempo passar, né? Uma conversa boa, a gente não sente o tempo passar. Então, foi uma honra participar do lançamento do livro, Anotações Históricas do Distrito de Itauá, e uma noite maravilhosa. Parabéns, professor João Alcimo, mais uma vez, né? E parabéns ao Valdemar Júnior pela iniciativa enquanto presidente da Câmara, e o João Alcimo como historiador, que colheu toda essa memória, e meus parabéns especialmente à população de Itauá, que recebe esse presente. Então, boa noite a todos, muito obrigada pela participação de cada qual. Doutora Patrícia Aguiar, nossa deputada, querida ex-prefeita, que acompanhou essa live conosco, fez a apresentação do livro Anotações Históricas do Distrito de Itauá. Nós queremos, mais uma vez, agradecer a sua fala e muito nos honra a sua participação nessa noite inesquecível conosco. Vereador Valdemar Júnior, você quer fazer uso também da palavra para a gente caminhar para o encerramento? Só mesmo agradecer, tá? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, agradecer a cada uma das pessoas que nos acompanharam, tá? Nesse momento aqui, entendendo que esse lançamento, mesmo que virtual, a gente se aproxima das pessoas. Recebi várias mensagens aqui, eu faço um registro aqui também da diretora da Cred 15, a Erenice, também, que me mandou uma mensagem aqui, me dando os parabéns. Ela também participou desse processo junto com a gente. E gostaria também de agradecer a cada um dos amigos do Poder Legislativo Itauaense que fizemos nesse ano de 2019. Agradecer aí a toda a minha equipe que trabalhou no ano de 2019 também, que eu não fiz isso sozinho, né? As ideias a gente tem, mas os planos a gente tem, mas quem dirige é Deus. E a gente precisa de ter uma boa equipe, de ter pessoas boas ao nosso lado, bons parceiros, para que a gente tenha bons projetos exitosos, nós precisamos ter bons parceiros. E graças a Deus, as pessoas que estiveram ao meu lado, os parceiros que estiveram ao meu lado, compreenderam e conectaram junto comigo ideias que, de certa forma, a gente deixou a nossa contribuição, utilizou a política como instrumento de transformação para o bem na vida das pessoas. Então, eu fico feliz e honrado aqui em deixar meu nome marcado em um livro, ao lado do professor João Alcimo, uma pessoa que eu sempre admirei, ele sabe muito bem disso, não é de agora, né? Eu sou um jovem, tenho 29 anos de idade, ao tempo que fui presidente aí, 28 anos de idade, e hoje está ao lado aqui, professor João Alcimo, e também da deputada estadual Patrícia Aguiar, que é outra mulher que eu admiro, que eu respeito, pelos seus feitos, pela sua história, pela credibilidade que tem, por tudo que, de certa forma, deixou e nos inspirou como político, que nos inspirou como pessoa, tá? Eu fico só tenho mesmo a agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade e a você, professor, por todas as palavras que tem proferido a mim, que tem, de certa forma, registrado aí. Eu estou me sentindo até um historiador aí, estou me sentindo até um intelectual, botei até um óculos que é para me ficar aqui, né? Parecido. Mas, de certa forma, agradecer a vocês e pedir ao povo tauense, aos filhos de Itauá, que comprem esse livro, que ajudem um autor da nossa terra, um cara que teve uma visão diferenciada, e quem sabe aí uma próxima oportunidade a gente possa estar junto aí em outro momento, lançando outros, né? E sempre que possível. Eu só tenho a agradecer a todo o Itauá, a todos os 7 distritos, tá? Todas as pessoas que nos acompanham, e que todos tenham uma boa noite e fiquem todos com Deus. Professor João Alcimo, para os seus agradecimentos, seu comentário final, nessa noite maravilhosa. Alcimo, eu volto a dizer, olha, o professor João Alcimo não perde o público que aqui nos segue. Nós já chegamos, por vezes, aqui, eu acompanhando, a mais de 100 pessoas conectadas simultaneamente. Alcimo, não tenho dúvida que possivelmente já passou de 500 pessoas que já estiveram nessa live conosco. Isso é absolutamente fantástico, viu? Isso é muito, muito gratificante. Não é fácil juntar tantas pessoas, não é, em torno de um projeto tão belo, numa sessão de lançamento. Parabéns. E, lógico,
Parabenizar também ao Valdemar, o vereador Valdemar Júnior, a deputada Patrícia Guiar, que, lógico, o público deles, não é, Alcimo, também reverberaram nesse momento tão importante. Eu sei, gente, que o professor Alcimo tem um público, quantitativamente falando, muito fiel no Facebook. Ele está abrindo o Instagram, então eu peço a vocês que continuem curtindo, fazendo replicar, repostem as coisas dele no Face, no Instagram, e vão lá e curtam ele no Instagram e se associem, peçam para seguir no Instagram, porque o professor Alcimo é novo de Instagram, e a gente precisa de razão, não é? Para que no próximo lançamento a gente tenha mais gente conosco. Alcimo, como você, querido? Casimiro, eu vou iniciar as considerações finais agradecendo a todo o público de amigos, de amigas, que prestigiaram este momento de lançamento do livro Anotações Históricas dos Distritos de Itauá. Estou muito honrado, muito agradecido e, oportunamente, contactarei com vocês para externar, reiterar os nossos agradecimentos. Espero que esta obra, efetivamente, ela contribua para estudos e conhecimentos acerca da história de Itauá, e que ela venha a ser utilizada como fonte bibliográfica por professores, alunos, curiosos, enfim, pela população local. E que alguns conceitos, inclusive, e esses conceitos eles não têm essa fronteira geográfica, Casimiro, então que alguns conceitos também possam ser utilizados para a produção de livros que tratem sobre a história local, que não seja especificamente sobre a história tauaense. Mas o Casimiro, tão logo o livro foi, um pouco depois que o livro foi impresso, ele me disse: Alcimo, apesar da pandemia, nós precisamos registrar um momento para o lançamento do livro. Aí eu, interagindo com ele, disse: Casimiro, quero convidar duas pessoas pelo que elas representam para a história de Itauá e para esta obra. Aí citei a deputada Patrícia Guiar, que foi a primeira mulher eleita e que ia governar o município de Itauá, de quem tive a enorme satisfação e o grande desafio de ser seu secretário, em duas pastas, né? Ciência e Tecnologia e Educação, e o vereador Valdemar Júnior, como autor do projeto Câmara dos Distritos, que me provocou, assim, diretamente, para que nós pudéssemos ampliar, né, o trabalho feito para a produção dos históricos e transformar este trabalho no livro. Então, eis aqui o livro Anotações Históricas dos Distritos de Itauá. Então, sinto-me honrado por vocês terem aceitado o convite para estarem aqui conosco, qualificando e abrilhantando este momento. E a você, prezado amigo Casimiro, muito obrigado, né, por todo o seu zelo, por ter interagido comigo e, enfim, transmitido ensinamentos graças à sua serenidade, à sua experiência já há alguns anos, né, no mercado editorial, como diretor, né, de uma editora, e da qual também tenho a satisfação de compor o conselho editorial. E aqui reitero, Casimiro, foi uma satisfação e uma honra enorme poder publicar um livro pela editora Caminhar. Então, concluindo, a capa foi bastante exibida pelo professor Casimiro. Eu agora estou exibindo a contracapa, permitam-me, porque a contracapa traz o mapa do município de Itauá. E nós temos identificadas as sedes de cada distrito. Mas a capa ela também está ilustrada com inscrições rupestres que fazem parte dos sítios arqueológicos de Itauá. Então, esses sinais que aqui estão, eles fazem parte, portanto, de sítios arqueológicos que foram identificados com inscrições rupestres nos diferentes distritos do município de Itauá. É isso. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a todos vocês. E, como o Casimiro costuma dizer,
deputado e vereador e todos os que nos assistem. Ele costuma dizer uma frase que eu a considero muito forte e que, permita-me, Casimiro, para citá-la neste momento: estamos juntos. Oh, estamos juntos! Que bom, que bom, que bom. Doutora Patrícia, a senhora está com o microfone aberto, eu não sei se a senhora deseja algum momento agora fazer mais uma fala ou é apenas uma impressão minha? Professor, mais uma vez agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a todos os tauaenses e todo o público, né, que pôde nos acompanhar nessa grande solenidade, né? Você imagina 500 pessoas fossem no auditório, seria uma grande solenidade. Foi uma grande solenidade, mas ela de forma virtual, isso aí vai multiplicar muito, porque muitas pessoas que não puderam assistir, mas vão assistir em outro momento, você talvez multiplique aqui para milhares de pessoas que terão acesso a esse evento. Então, foi muito produtivo, muito exitoso, e eu só tenho que agradecer a todos vocês. Foi muito rico esse momento que nós passamos aqui juntos e muito prazeroso, né? Um bate-papo que fluiu assim, como eu disse, a gente não sentiu nem o tempo passar. Foi muito bom, parabéns mais uma vez, professor Álcimo, professor Casimiro, a editora, ao Valdemar, e meus agradecimentos de coração a todos que nos assistem. Doutora Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Valdemar Júnior, muito obrigado. Eu vou pedir ao professor Álcimo, Álcimo, onde é que nós podemos encontrar o livro? Vamos lá? Álcimo, o som. Perdão mais uma vez. Eu desligo o som para não dar interferência e, por vezes, quando vou falar, esqueço de ativá-la de imediato. Mas, assim, o livro ele está disponível em Fortaleza, na Livraria Benfica, no Shopping Benfica, e na Livraria Leitura, no Shopping Rio Mar, Papicu. E em Tauá, ele está disponível na Escola Cantil do Saber ou diretamente comigo, né, nos contatos que vocês têm total liberdade para fazer. E também pela internet. Por sinal, nesta semana autografei um livro, Casimiro, de um livro que foi adquirido pela internet, através do site da Editora Caminhar, editoracaminhar.com.br. Estou esperando o meu autografado. Bom, gente, nós vamos, então, agora para o encerramento, né, dessa sessão de lançamento do livro Anotações Históricas do Distrito de Tauá, da autoria do professor João Álcimo Viana Lima, publicado pela editora Caminhar. Eu queria concluir, Álcimo, me pedir licença a todos vocês, para agradecimentos específicos com relação a essa noite. A equipe técnica que viabilizou todo esse momento nosso, a equipe da deputada Patrícia Aguiar, a gentileza dela ter nos concedido essa oportunidade, a Carol, a Cris, a gentileza de estar conosco esses dias todos. Não pensem que isso surgiu hoje, isso tem um planejamento, então vem de dias anteriores. O dia de hoje foi intenso, todos nós trabalhando na divulgação e elas sempre ali no apoio, a gentileza delas, o carinho, de forma tão afetiva. Eu quero aqui fazer esse registro. Deixar também, doutora Patrícia, o nosso abraço ao doutor Domingos Filho, ao seu filho, o Domingos Neto, deputado, pela oportunidade deles representarem tão bem o Ceará, com serviços prestados tão importantes ao nosso estado e à região do Inhamuns, não é? Álcimo, especialmente a sua família, a Elisângela, aos seus filhos, tá certo? A sua sogra, uma pessoa maravilhosa, ela também deve estar nos acompanhando, a família, os amigos do professor João Álcimo, a todos que nos seguiram nessa noite, o nosso muito obrigado, a gentileza de vocês nos acompanharem nessa noite foi muito importante. Como o professor Álcimo frisou, não deixem de indicar o livro para um amigo, especialmente um amigo que esteja, um amigo e um filho de Tauá, que esteja fora de Tauá, não é? Qualquer dificuldade, compra o livro pela internet, www.editoracaminhar.com.br.
É muito simples. De todo modo, quem está em Itauá pega o livro direto com o professor Alcimo lá na Escola Cantinho do Saber. Ou mesmo, numa oportunidade de estando em Fortaleza, vários que nos acompanharam devem ser aqui de Fortaleza, podem pegar na Livraria Benfica e na Livraria Cultura. O livro estará lá à disposição. Alcimo, é deselegante, mas é importante porque o público depois fica perguntando, e o preço, não é? Então, vocês podem adquirir o livro, praticamente, gente, uma obra dessa é um valor simbólico, R$40. E isso não deixa nem o autor, nem a editora mais rico. A ideia, de fato, é fazer cultura e fazer a grande divulgação da boa obra, da obra que é bem qualificada. E o professor Alcimo disse, ele participa do nosso conselho editorial. Isso é muito importante porque faz com que uma obra, quando sai da nossa publicação, entra para o nosso catálogo, ela sai mais do que referenciada. Portanto, a todos, mais uma vez, o nosso agradecimento, e nós vamos, então, encerrando a sessão de lançamento, por meio desta live, do livro Anotações Históricas do Distrito de Itauá, da autoria do professor João Alcimo Viana Lima, publicado pela editora Caminhar, que você acabou de acompanhar. Boa noite a todos e sejam felizes. Um abraço e estamos juntos.